Vocês acham que a única coisa que eu tô sem ainda nessa casa é internet boa? Acho que agora vai resolver, tá? Botei um novo cabo ali, se não resolver eu vou ficar putaço. Mas eu tô sem escova de cabelo, velho. Eu tô tendo que pentear o cabelo na mão, meu cabelo tá saindo zoadaço nos vídeos. Mas foda-se, né? A internet eu preciso entregar pra vocês, cabelo penteado é o de menos. Rapaziada, a pergunta que mais me fizeram desde que o C3 realmente fechou com o Atlético é. Tcharam! Vamos lá, vamos botar em letras garrafais aqui. O C3 realmente muda o patamar do Atlético? E ontem a gente até teve esse debate na live: se muda o patamar, se não muda o patamar. Enfim, e eu cheguei à conclusão que, tecnicamente, o C3 não muda o patamar. O CT agrega muito. O C3 ajuda muito. O C3 entrega novas características. O C3 entrega nova capacidade de você lidar com cenários do jogo. O Atlético tem um novo mundo a partir da chegada do Edwin C3. Beleza? Mas mudar patamar eu não acho que muda. Isso não é um demérito pro C3, não, tá? Quero deixar isso muito claro pra vocês. Antes que o pessoal fale, ah, mas você tá fazendo pouco valor sobre o C3. Jamais. Mas é que, na minha visão, pontas que mudam patamar dentro do futebol brasileiro é uma porcentagem muito pouca. Muito pouca mesmo. Que mudar patamar é algo grande, cara. Mudar patamar é algo relevante pra caramba. É você pegar um time que não disputa por Libertadores e botar esse time disputando por Libertadores. Olha o tamanho disso. E aí você entra naquela questão de quem realmente muda o patamar do Atlético. Pra mim, um personagem. E quem é esse personagem? Odair Helma. Mas não é que o Odair seja o único personagem a mudar o patamar do Atlético de uma única forma. Ou que só existe uma forma para uma mudança de patamar. É isso que eu quero deixar claro para vocês também. Existem várias formas de você mudar o patamar de uma equipe. Existem várias maneiras de você ter uma visão diferente sobre uma equipe a partir de um patamar pré-definido, principalmente em um início de competição, onde as coisas elas ainda são muito mais respondidas por projeções do que pelo campo e bola. E é isso que eu quero falar com vocês. O C3 pode não mudar o patamar do Atlético tecnicamente. O Atlético pode não ter um novo cenário, uma nova briga dentro da competição a partir da capacidade técnica do C3. Mas algo que eu acho que o C3 ele vai ser muito importante é mudar o clima. O torcedor do Atlético claramente está muito mais motivado a acompanhar o Atlético com a movimentação da chegada do C3. E óbvio, acho que isso fala um pouco sobre o jogador, acho que isso fala um pouco sobre o jogador. Mas isso para mim fala, por exemplo, da credibilidade que a diretoria passa em fazer um movimento complexo como a chegada do C3. Ah, mas a diretoria do Atlético historicamente muito criticada, principalmente se você pegar o recorte dos últimos anos. Beleza. É. Mas se você entendeu por que ela é criticada, é exatamente por não replicar mais essas situações, como é o caso do Edwin C3. O Edwin C3 era tudo que a torcida do Atlético gostaria que a diretoria do Atlético conseguisse replicar mais, fizesse mais vezes. Então, no final das contas, o Edwin C3 é um jogador que ele traz uma resposta mercadológica para o Atlético e para o torcedor do Atlético, que é a diretoria se esforçou e o Atlético finalmente conseguiu contratar um jogador de um nível maior. Finalmente teve um movimento para reforçar a equipe, para potencializar a equipe. E querendo ou não, às vezes não precisa ser um jogador pô, fenomenal, às vezes não precisa ser um jogador absurdo da mudança de patamar. Às vezes é um jogador coerente que faz sentido dentro de uma ideia de jogo que o time tem e que, pô, vai agregar e tá acima do nível dos jogadores que o clube tá acostumado. Isso já é o suficiente. E quando a gente fala sobre confiança, cara, é confiança dentro de campo. Você acha que o torcedor do Atlético ele sente mais credibilidade ao ver um C3 ou vendo um Isaac ou um Leozinho? Ao ver um C3 ou vendo, quem sabe, até mesmo um Julimar, que pra mim não vai ser do time titular.
Então o C3 ele traz credibilidade pro time do Atlético. O C3 traz confiança pro time do Atlético. O C3 traz, assim, traz um peso pro time do Atlético. Um peso que é quase que subjetivo. Um peso que é quase que incalculável. Sabe quando você vai avaliar um time em relação a qual vai ser a briga dele no campeonato? E você não necessariamente conhece a equipe, ou você conhece os problemas e soluções da equipe, mas você acredita, puta, esse time não vai longe. O C3 é um jogador que muda a maneira como enxerga um Atlético. Seja quem vê de fora, tenho certeza que tem torcedores de outros times olhando a contratação do C3 pensando, porra, o Atlético foi muito bem. E quem vê de dentro também. E quem enxerga essa situação internamente, sabe? Então, no final das contas, a gente tá num cenário. No final das contas, a gente tá num cenário que é um cenário que o Atlético ele sai maior. Óbvio que o C3 vai ter que se provar dentro de campo. Mas uma vez eu ouvi uma vez eu ouvi um feedback, né, um conselho de um chefe meu, que não necessariamente eu teria que trabalhar muito, mas eu tinha que parecer que trabalho muito. E usando isso na linguagem dos memes, o C3 não é um craque, mas o C3 é sabor craque. Entendeu? E o CT ele pode se bancar um craque dentro do contexto atlético. Mas o C3 é sabor referência técnica. E ele pode se bancar uma referência técnica. Nesse primeiro momento, ainda muitas dúvidas sobre qual é a real versão e o real impacto do C3. Mas só de mobilizar o torcedor e só de fazer o Atlético ser visto com outros olhares, cara, eu acho que a gente tá numa condição muito legal de mudança de patamar moral e astral com a chegada do Éder C3. A mudança de patamar, porra, assim, subjetiva pra caramba, mas necessária pra caramba. O Atlético caiu em 2024 por cenário moral e astral. O Atlético não caiu em 2024 por outros fatores. Caiu em 2024 por cenário moral e cenário astral. Quero deixar isso muito claro para vocês. Muito claro mesmo. Então, que a vitória no Beira-Rio, que a chegada do C3, que a possível renovação com o Bruninho, isso tudo comece a trazer uma energia positiva para as oscilações e para os percalços que o Atlético vai ter ao longo de 2026, porque o mundo não vai ser uma vitória contra o Internacional. Em muitos momentos a gente vai se ver numa situação muito mais complicada. E aí que o Edwin C3 ele vai ser mais importante do que nunca pra gente. Valeu? Tamo junto. Forte abraço, é nóis. E eu prometo comprar uma escova de cabelo, cara. Acho que a internet eu resolvi, mas a escova de cabelo tá fazendo uma falta danada. Valeu.